Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos, boa noite a todas. A gente está aqui mais uma terça-feira na Associação Sagres. Inspirados pelo pensamento de Rudolf Steiner, as atividades oferecidas pela Sagres objetivam o desenvolvimento pessoal e a evolução humana. A Associação Sagres oferece cursos e formações antroposóficas nas áreas artísticas, médico-terapêutica, pedagogia de adultos, gestão, antroposofia básica e também trabalhos biográficos, workshops, palestras e eventos culturais. Então, para conhecer mais sobre a Sagres, entra no nosso site, o endereço está aqui embaixo na tela, passando ali. Ali pode se cadastrar no nosso mailing para receber todas as nossas divulgações. Ali a gente está divulgando sempre tudo que está acontecendo aqui. Para quem está no Instagram e Facebook, segue a gente por ali, que a gente também está sempre divulgando todas as nossas atividades por ali. A gente tem esse canal no YouTube, já são 3 anos de bastante conteúdo de antroposofia, e aos pouquinhos também vamos alimentando um podcast lá no Spotify. Bom, a conversa de hoje é o caminho da juventude antroposófica, relatos e reflexões sobre o encontro internacional das sessões de jovem no Goetheanum, com a Indira Terciotti. A Indira é professora de trabalhos manuais na Escola Dendê da Serra, lá em Serra Grande, na Bahia, e ex-aluna do Colégio Waldorf Michael, integrante do periódico antroposófico Planetária desde 2020 e da Seção de Jovens do Brasil desde 2021. Ela representou o Brasil na Conferência Internacional de Colaboradores das Sessões de Jovens no Goetheanum, também graduando em Comunicação Social e seguia pelo sonho de uma juventude que saiba e sinta que a antroposofia está para nos ajudar a traçar nosso caminho no mundo. Indira, em nome da Associação Sagres, agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Então, só lembrando para os nossos espectadores que o chat fica aberto para perguntas, comentários, né? E então, boa noite, Indira, eu passo a palavra a você. Boa noite, Paulo. Muito obrigada. Eu que queria agradecer a Sagres pelo convite, por dar esse espaço para os jovens para eles poderem falar e se expressar, porque temos muitos jovens querendo falar e é muito importante que instituições assim como a Sagre abram espaço para a gente poder se expressar e que outras pessoas possam nos escutar também. Acho que a apresentação me contemplou em várias áreas, então não vou me delongar mais nisso. E deixa eu ver, a gente já pode começar a compartilhar o nosso slide agora. Isso. E esse tema do caminho da juventude é algo que nós, como sessão de jovens, temos nos questionado bastante. Assim. E eu trouxe o tema, né, porque esse encontro no Goetheanum nos fez questionar muito o nosso caminho como no passado, mas também o nosso caminho que está à nossa frente, né? O que a gente quer fazer agora, aqui no Brasil, depois de experimentar tantas coisas, de conhecer tantas coisas no Goetheanum. E eu trouxe essa pergunta principal, porque muitas pessoas, às vezes, nem conhecem a sessão de jovens, né? Eu chego, eu faço parte da sessão de jovens. As pessoas, oi? Existe? Posso entrar? Como é que faz para entrar? E é sempre um momento de explicar tudo. Então, eu também queria contar um pouco da história da sessão, e não só no Brasil, mas no geral. E a história da sessão, ela nasce junto com o nascimento da própria antroposofia, né? Assim que o Steiner começou a falar de antroposofia, alguns jovens chegaram para ele e falaram que queriam contribuir de alguma forma, né? E aí eu trouxe um texto que é uma palestra do Steiner, em que ele fala para os jovens, mas é um texto muito interessante que fala de várias coisas da juventude e da vida, né? E o texto começa logo assim: vocês podem ter certeza, qualquer pessoa que seja livre de preconceitos leva o movimento da juventude de hoje muito a sério. E esses jovens que chegaram até o Steiner, né, eles falaram assim, será que podemos ter um espaço nesse movimento? E
E aí, nesse texto, nessa palestra, o Steiner vai contando assim, como ele percebe que o movimento da juventude e o movimento antroposófico estão conectados assim, pelo destino, quase. De que não dá para o movimento antroposófico seguir sem o movimento da juventude. E eu tive que fazer essa árdua missão de tirar só algumas partes do texto, mas o texto inteiro é incrível. Ele tem 5 páginas, é curto, posso disponibilizar depois para quem quiser, mas eu tirei só algumas partes que depois vão se ligar com a nossa história agora no veterano. Né? E aí o Steiner começa o texto assim e continua falando. O movimento dos jovens é, portanto, a maravilhosa lembrança da experiência pré-natal, das mais significativas impressões recolhidas durante essa vida pré-natal. E aí ele desenvolve esse pensamento contando que os jovens, eles têm mais recente essa memória pré-natal. Então, o que os jovens trazem, os questionamentos que os jovens trazem, é algo muito conectado a esse mundo espiritual e essa experiência pré-natal. Então, que a gente tem que ouvir com muita atenção o que os jovens estão trazendo, porque vem dessa vida pré-natal. E aí, ele continua falando, e eu vou ler essas partes aqui, que aí ele começa a falar dos jovens e depois também passa para os adultos, né? Então, os adultos todos se ignoram. Ninguém conhece o outro. Não é possível conviver. Ninguém escuta ninguém. Cada um grita no ouvido do outro a sua opinião e diz: essa é a minha opinião. Esse é meu ponto de vista. E aí, a partir disso, ele vai contando um pouco da experiência da juventude. E como a juventude daquela época, né, mas a gente vê que o que ele já sentia com a juventude lá ainda é muito presente na juventude de agora. Ele fala que a juventude que ele observava se sentia muito sozinha, tinha essa solidão, e que ela também não se sentia representada e compreendida nas academias, né? Nesses lugares acadêmicos e mais intelectuais. E ele continua. Os jovens querem se ligar aos outros, eles procuram o ser humano nos outros. Isso é muito compreensível, uma vez que o ser humano não está mais espiritualmente presente. Cada um diz para si mesmo: mas eu sinto, apesar de tudo, que o ser humano deve estar aqui. Então, Steiner ele fala dessa sensação do jovem de procurar nos outros esse ser humano pleno, completo, e acabar encontrando máscaras. Ele usa essa expressão, que ele acaba encontrando máscaras, e isso vai só agravando essa sensação de solidão. E além dessa máscara, né, não há pessoas para se tornarem referências, então para se inspirar também. E essa parte, né, de procuram os seres humanos nos outros, ele repete várias vezes, é uma tecla que ele insiste, assim, dessa busca pelo encontro do outro, e por uma busca genuína, e que esses jovens eles estão procurando e eles não estão encontrando. Ele continua. É uma verdade que aquilo que a juventude mais sente falta hoje é o encontro com seres humanos. Em todo lugar onde vão, eles não encontram seres humanos, pois os seres humanos morreram, mas máscaras. Por toda parte, máscaras. E como jovem, é muito real, de já ter experimentado isso, entrar no ambiente acadêmico também, e sentir que não existem seres humanos lá, completos. Né? E tentar falar aquilo que você acredita que seja valioso, né, para uma melhora coletiva, e as pessoas não se importam. E outra frase interessante que no texto é: quantos jovens existem hoje que caminham solitários pelo mundo, conscientes de que em parte alguma foram compreendidos. E essa é uma grande preocupação da seção de jovens, né? Como dar esse suporte para esses jovens que estão chegando no mundo, que estão procurando o seu caminho também para uma vida adulta, né? E
que conhece ou não a antroposofia. Isso também é muito importante da sessão de jovens, deixar claro que ela é aberta para todas as juventudes. E como também criar um espaço seguro, de confiança, para esses jovens que não foram compreendidos. E agora que eu falei um pouquinho dessa experiência da sessão de jovens lá, na Alemanha, num passado um pouco distante, mais perto, eu queria falar um pouco da sessão de jovens aqui no Brasil. A sessão de jovens aqui no Brasil, ela começa assim, com mais força na década de 70, com jovens se encontrando, fazendo algumas reuniões, grupos de estudos. E então, desde a década de 70, a sessão de jovens atua aqui no Brasil. E esse grupo, a gente percebeu que ele tem momentos de acordar, né? Então, ele acorda, trabalha, produz muito e às vezes adormece. Isso é um processo natural da vida também, se a gente for ver. As pessoas também crescem, mudam de projetos, continuam a vida. Então, não existe um grupo da sessão de jovens que se mantém até hoje, desde a década de 70. Ele vai mudando e é um processo muito orgânico. Né? E, então, eu queria falar da sessão de jovens agora. Né? O grupo de agora, ele é formado por 6 maravilhosas mulheres que se encontraram no final de semana passado na Sociedade Antroposófica, mas esse encontro vai ter que ser uma outra live para a gente poder falar dele, porque foi um encontro muito rico. E a gente se encontrou para a gente poder se conhecer presencialmente, porque a gente já trabalhava juntos há 3 anos, mas nunca tínhamos nos encontrado presencialmente. E a gente falou que agora era o momento, a gente precisava para tratar de alguns assuntos, mas também se conhecer e poder criar esses laços, e encontrar esse ser humano. E aí, já agora contando um pouquinho da história da sessão de jovens, em abril de 2022, a gente recebeu um convite, um e-mail da sessão de jovens lá do GTAN, que é a sessão responsável por todas as outras sessões. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que a sessão de jovens ela é uma das 11 sessões que formam a Escola de Ciência Espiritual, que o Steiner indicou como é que eu posso dizer, deixou para a gente. Né? Então, existe a sessão de pedagogia, sessão de matemática e várias outras sessões com vários temas. E uma delas é a própria sessão de jovens. Né? Então, para pensar na importância da sessão de jovens, isso é bom, né? Para poder ver como que o papel dela tem uma sessão só dela. E, então, voltando, em abril desse ano, a gente recebeu esse convite da sessão de jovens lá do GTAN, e a gente ficou muito feliz com o convite e já começamos a nos preparar e angariar dinheiro, e foi todo um processo muito rápido, mas que teve um final feliz. E aí, com a ajuda da Sociedade Antroposófica e de vários outros doadores e do próprio GTANO, eu e a Isadora, uma das outras integrantes da sessão, fomos representar o Brasil nesse encontro, que tinham sessões do mundo inteiro. Então, a gente tinha sessões da Tanzânia, da Argentina, do Equador, da Nova Zelândia, Austrália e vários outros países. Né? Alguns países, infelizmente, não conseguiram comparecer por questões econômicas, de visto, mas foi um encontro para a gente se conhecer e ver o que as outras sessões estavam fazendo pelo mundo, né? Mas também de criar referências. E eu não quero dar muito spoiler, porque depois as fotos vão explicar todo esse encontro. E do sonho, né, que era conhecer o GTANO, se tornou realidade. E a gente, eram mais ou menos 40 pessoas lá, de países diversos, vamos dar um zoom nessa imagem, e
Foi muito interessante conhecer pessoas do mundo inteiro aqui. Eu já olho e já me vem a lembrança de várias pessoas, a voz de várias pessoas que agora são bons amigos. E essa é a nossa foto com o grupo inteiro. E bem na hora dessa foto a gente falou, vamos fazer uma foto engraçada e vamos fazer uma cara de concentração, uma cara de Steiner pensativo. E aí foi essa foto, todo mundo com a cara de Steiner. E eu queria trazer também uma outra parte do texto que eu citei, porque ele tem muito a ver com que o novo coordenador novo representante, mas também um coordenador da seção de jovens do Gueteano, o Nathaniel Williams, ele abriu, né, a nossa conferência falando sobre esse tema, que eu vou ler aqui. Acima de tudo, eu gostaria de manifestar a vocês, meus jovens amigos, que estão sentados aqui hoje, o desejo que todos vocês, não importa o que vocês pensem ou sintam, possam se manter unidos com uma vontade de ferro, que verdadeiramente se mantenham unidos. Isto é o que precisamos mais do que tudo se quisermos atingir algo na abordagem das grandes questões da atualidade. Não podemos sempre ficar perguntando se alguém tem uma opinião um pouco diferente da nossa própria. A questão é realmente ir ao encontro do outro, mesmo diante das maiores diferenças de sentimentos. Essa vontade talvez seja a maior façanha que os que são jovens compreendem como se manter unidos apesar das diferenças de sentimentos. E esse texto casou completamente com o Nathaniel. Esse é o Nathaniel explicando para a gente sobre a escola de ciência espiritual. E ele começou falando assim, a gente tem pessoas do mundo inteiro aqui que não falam a mesma língua. A língua que foi comum foi o inglês. E ele falou, então, toda vez que alguém for falar, vamos tentar olhar para além da fala, né? O que vem, ele falava, né? Porque está vindo por trás dessa pessoa, o que ela está querendo dizer. E ele estava falando também da questão gramatical, né? Se alguém errar alguma coisa, mas também para isso que o Steiner falou, né? Olhar o ser humano por trás daquela fala e tentar deixar um pouquinho de lado essa coisa de, mas é um pouco diferente do meu sentimento, eu não concordo completamente com essa opinião. E aí eu queria falar um pouquinho da estrutura dessa conferência. A outra coisa que começaram abrindo essa conferência para a gente foi, isso não é uma conferência. Porque normalmente uma conferência é baseada, pressupõe-se, que alguém vai subir no palco, vai falar, e as outras pessoas vão ouvir. A ideia desse encontro no Gueteano é que ele fosse construído e formado por nós, pelos jovens. E isso está muito ligado a uma sensação, a um sentimento nosso, dos jovens, de não querer só ouvir passivamente o que os mais velhos têm para falar. Né? Ainda mais na antroposofia, que às vezes tem alguns... você tem que fazer isso, isso é o certo. Né? Então a gente não queria que alguém chegasse e falasse, isso daqui é antroposofia, vocês vão fazer isso, isso, isso e isso, porque isso é o certo. E foi muito incrível por causa disso, porque toda essa conferência não foi assim. Então, a gente tinha eu trouxe aqui o nosso horário, aqui, vou mostrar. Todo um cronograma, não sei se vai dar para ver muito, mas eu vou falar mais dele. E ele tinha alguns horários fixos, mas na verdade eram muito abertos, porque a gente começava o nosso dia com um movimento, e esse movimento era uma dinâmica, alguma brincadeira, e alguém trazia, né, se dispunha a fazer. Então, antes da gente ir, a gente responder um questionário, e aí a gente ia colocando músicas que a gente queria ensinar e dinâmicas que a gente também queria ensinar. E aí a gente começava o dia com essa dinâmica, então a gente teve dinâmicas da Austrália, do Equador, de vários lugares, e depois a gente passava para um momento de foco. Esse era o único momento que mais parecia com uma conferência, né? Que o Nathaniel ia e explicava alguma coisa mesmo da antroposofia para a gente. Mas eram 45 minutos contados que ele conversava com a gente também fazia perguntas, questionava. Depois vinha a parte de música, então a gente cantou música em romênio, que tinham duas irmãs lá da Romênia,
a gente cantou música dos povos aborígenes da Austrália, cantamos músicas em português também, espanhol, e foi muito rico, né? Poder conhecer um pouquinho da cultura de outros jovens do mundo. Depois desse momento de música, a gente passava para o momento chamava Sessões do Futuro, porque nesse questionário também a gente colocava quais eram as nossas principais perguntas como sessão, né? E o que a gente observava no nosso país. E foi muito interessante porque as perguntas eram muito parecidas. E a gente percebeu que tinham 3 grandes temas que se repetiam, né? A questão da espiritualidade, né? Como abordar uma questão espiritual para os jovens, mas também no geral, da antroposofia. A questão da tecnologia, como lidar com essa tecnologia que está crescendo, está aumentando e não vai sair tão cedo das nossas vidas, né? E a outra eram questões práticas, né? Então, como a seção de jovens na Alemanha é cadastrada, ela tem um CNPJ, como é que é a questão econômica, como é que ela se mantém? Então, a gente tinha esses momentos para conversar sobre questões do futuro. Aí a gente tinha uma pausa e depois vinham os workshops, que também eram oferecidos por nós, né? Quem se sentisse chamado para trazer um workshop, alguma vivência. E aí eu vou ler só alguns temas, né? Então, por dia a gente tinha a possibilidade de escolher dentre 6 workshops um que mais nos chamasse, né? E aí a gente tinha desde escrita introspectiva, filosofia da liberdade, a antroposofia na África, foi um workshop muito bonito, das 2 irmãs que vieram da Tanzânia. Antroposofia, eu estou traduzindo aqui simultaneamente, então talvez traga um pouquinho. Antroposofia e a juventude moderna. Como é que a gente pode continuar vivendo com isso? E outros workshops de, por exemplo, fazer uma padaria comunitária, que era de um brasileiro que morava, na verdade, na Islândia, mas por ali. E aí, eram isso, os workshops poderiam ser algo bem prático ou algo bem teórico. E a gente que ia oferecer, e a gente que escolhia o que a gente queria fazer. E depois desse momento de workshop, a gente tinha o almoço. E esses momentos de lanche, de almoço, eles eram muito, muito importantes. E foram os mais valiosos, porque eram nesses momentos que a gente conseguia trocar, e ouvir, e conversar, e falar de alguma coisa, assim. Então, os maiores insights que eu tive na viagem foram nesses momentos, preparando o almoço, comendo, dividindo alguma coisa. E outro detalhe interessante é que tudo era feito pela gente, né? Então, desde a parte teórica, mas também o almoço, a organização. Então, a gente tinha um esquema de quem cozinha, quem lava, que funcionou muito bem. Nunca vi funcionar tão bem assim, mas todo mundo estava muito responsável de estar ali presente, de também não cobrar o outro, de cada um é responsável pelo seu, mas também é responsável pelo coletivo, é responsável pelo todo. E deixa eu passar aqui. E eram sempre rodas que a gente podia conversar e trocar. Mas aí voltando para o nosso cronograma, né? E depois do almoço a gente tinha um momento aberto que era para as iniciativas livres. Então eles reservaram um momento para a gente poder se conhecer, para a gente poder conversar, para a gente poder explorar o Gueteano, para a gente conhecer o bairro. E é isso. Foram nesses passeios, nessas conversas que a gente pôde trocar e encontrar esse ser humano de verdade, né? Porque se a gente está o tempo inteiro ali lendo, estudando e palestra o tempo inteiro, quando é que a gente vai poder abrir para respirar e conhecer essa outra pessoa que está ao meu lado, né? Que fez essa viagem gigantesca para estar lá. Então, eu achei muito, muito sábio da parte do grupo organizador da Sessão de Violência Gueteana de deixar esses tempos livres para a gente poder se conhecer e conversar livremente. Aí, depois desse momento de iniciativa livre, vinha as perspectivas globais. Então, que a gente realmente falava da realidade de cada país. E foi muito rico mesmo, porque
a gente se sentia verdadeiramente escutado pelos outros. Assim. Foi um dos lugares que o que eu falasse, eu sabia que eu estaria sendo ouvida, e ao mesmo tempo a pessoa estaria pensando em mim, pensando no meu problema, na minha questão, com um verdadeiro interesse. E é muito difícil verbalizar o que a gente viveu lá. Tiveram várias experiências que todo mundo só saía emocionado, a gente não conseguia falar, porque era uma energia tão grande, tão presente, assim, de todo mundo trabalhando por esse movimento da juventude, da sessão de jovens, que era quase inacreditável, assim. E era essa presença física, era essa presença emocional, mas também uma presença espiritual. E, e é isso, a gente podia levar os nossos problemas. Então, a gente está com um problema de como que a gente ganha dinheiro, como é que a gente se mantém, ou como é que a gente lida com a sociedade antroposófica do nosso país, qual é a sua relação? Vocês participam de reuniões, vocês conversam, não conversam? Então, esse período à tarde era muito prático, assim, para a gente poder trocar e poder escutar. Lá na Holanda eles fazem desse jeito, será que funcionaria no Brasil? Talvez não, talvez sim. Como é que a gente pode, talvez, adaptar uma coisa que eles fizeram lá? E deixa eu passar nas fotos que não vou lembrando. E era isso, assim, essa foto dá pra ver que tá todo mundo olhando para alguém, né, que tá falando aqui de um lado. E era essa a sensação de quando alguém falava, tava todo mundo ali. Era uma presença muito incrível. E aí, algumas fotos das sessões de outros países. Esse primeiro grupo é da Oceania. Eles resolveram fazer não uma sessão de jovens da Austrália e da Nova Zelândia, mas da Oceania. E semana passada também eles fizeram um encontro lá, a gente estava acompanhando, trocando experiências. E é muito bonito também ver como esse contato se manteve. E depois, esse trio dos Estados Unidos, cada um de um estado dos Estados Unidos. E aí são várias pessoas da Europa, eles juntaram numa foto, então temos da Inglaterra, da Holanda, muitos da Alemanha, mas alguns países também não compareceram, a França foi um que também nem respondeu o nosso convite, mas a gente percebeu que é isso. Cada país também está num processo, está num momento diferente com a própria antroposofia, né? Então, foi bonito entender isso, assim, né? Como, por exemplo, na Geórgia, a antroposofia é algo muito natural. Meu amigo da Geórgia compartilhou assim, você fala que você é ex-aluno Waldorf? Ninguém liga. A gente já teve 2 ex-presidentes que eram ex-alunos Waldorf. A gente ficou assim, uau, como assim? Como é que é isso? Então, ver essas diferenças de realidade, né? Na Alemanha, muitos comentaram que já virou um pouco de chacota, assim, até uma piadinha, você é aluno Waldorf, você dança seu nome, como é que é? E, e no Brasil a gente trouxe essa questão que alguns assuntos aqui são muito difíceis de acessar, né? Eu falo também muito de alguém que mora na Bahia e que não, para conseguir um livro, alguma coisa, tem que batalhar bastante, né? Diferente de uma experiência do sul-sudeste. E, enfim, continuando. Aqui a gente tirou uma foto da Sessão de Jovens do Brasil, fui eu e Isadora, representando o Brasil, e da América Latina, que foi um vínculo muito forte que a gente criou com as pessoas da América Latina. A gente conversava em portunhol, muito engraçado, muito improvisado, mas o importante é que a gente se entendia também. E acabou que aconteceu um evento muito engraçado que o encontro, né, oficial, ele começava assim 4 horas, mas a gente tinha chegado mais cedo. E a gente estava naquela empolgação de vamos começar. E quando a gente viu, a gente tinha feito uma mesa da América Latina e a gente começou a compartilhar já ideias e coisas da sessão de jovens e a gente percebeu que, enquanto latinos, a gente compartilhava de sentimentos muito parecidos, né? Desde como a gente chegou ali, como para todos os latinos foi uma grande batalha, chegar ali não foi uma coisa fácil, e em outras experiências históricas mesmo, né? Como a questão da língua, como é que a gente se expressava lá e às vezes não se sentia compreendido porque não é a nossa língua materna, mas também da nossa história de sermos países colonizados que passaram por ditaduras e foi
uma mesa que surgiu, assim, a gente estava ali na nossa sala, começamos a falar, falou, chama fulano, que também é da América Latina, e quando a gente viu, a gente já estava criando eventos, tendo ideias, criando conexões, assim, e foi muito bonito ver como naturalmente a gente se conectou. Aí mais algumas fotos, essa primeira eu gosto muito, assim, que foram mulheres que eu me aproximei bastante, então tem duas da seção de jovens da Índia, que são super queridas, as duas irmãs da Tanzânia e outras da América Latina. E algumas outras fotos para tentar passar o sentimento de estar lá no QTA. Né? Então, sempre essa união, esse grupo e essa conversa. Essa foto eu trouxe muito, foi um dia muito marcante, que à tarde começou a chover de repente. Estava um dia lindo, começou a chover. E chover, e lá dentro a gente estava num assunto muito meditativo, muito sério, que estava todo mundo muito compenetrado, assim. E aí a gente fez uma meditação e logo assim que a gente acabou, a gente ouviu um raio, um estrondo muito forte. Mas tudo bem, choveu, um raio, coisa normal. Quando a gente sai, lá no Gueterano tem algumas montanhazinhas, né? Numa montanhazinha bem alta, assim, uma das árvores mais antigas tinha caído, partido ao meio, que é essa segunda foto. E várias pessoas que moravam já lá no Gueterano ficaram muito sentidas, porque era uma árvore com uma representava muito da história. E aquele estrondo que a gente tinha ouvido não era só de um raio, era a árvore quebrando, né, e caindo. Então a gente teve esse choque, assim. Mas quando a gente foi olhar a árvore de perto, a gente descobriu que ela estava doente por dentro. E essa imagem ficou muito forte na gente, de uma coisa tão, tão antiga, né? Ter acabado, ter morrido, mas nós, como grupos, percebemos que algo de novo tinha que ser plantado, tinha que nascer, porque algo que já tinha vivido por muitos anos, né, teve outro caminho. Então, esse foi um momento bem marcante para a gente. E agora eu queria também passar um videozinho de uma das músicas que a gente aprendeu. E ele representa muito a energia que a gente compartilhava com o grupo.
Obrigada, Paulo. Enfim, esse foi um pouquinho que a gente cantou e que a gente aprendeu lá. É uma música da Austrália, dos povos aborígenes. Conta a história de uma iguana que está fugindo. E aqui é outra parte, né, de toda a organização e de como a gente se organizou para que todo mundo comesse bem e cozinhasse, lavasse, mas também pudesse ter essa troca. Um pouco das nossas dinâmicas, conversas, risadas. E tem algumas fotos que eu não preciso nem falar, eu acho que já mostram como é que era, né? A sensação desses, né? Poder relembrar dessas pessoas, né? É muito, muito forte para mim, mas muito inspirador. Vocês são jovens do Brasil, lá, representando, e um pouquinho dos movimentos, das conversas, dos momentos de descontração. Isso foi uma dinâmica muito legal com linhas, que a gente fazia um nó e depois a gente desfazia assim, naturalmente. Foi muito bonito ver. E preparo de comida, e conversando, trocando ideia, nossos almoços. E a primeira foto ali, um almoço, aprendendo, na segunda foto, aprendendo uma música nova. A primeira foto de baixo, né, a gente recebeu uma surpresa, então tinha que ficar de olho fechado para receber a surpresa. E o casal no final é da Geórgia. Mais conversas e trocas. Gente, um gritando lá no fundo, dá pra ver ele grandão ali. E aí, pra começar a finalizar, eu queria trazer uma outra parte do texto, né, que representa muito também o que a Seção de Jovens está questionando e vivendo agora. Como podemos trabalhar juntos, de tal forma que nossa juventude consiga cruzar o abismo entre os 20 e os 30 anos, sem perder seu espírito vital, sem cair na miséria cinzenta da alma? Essa expressão, né, miséria cinzenta da alma, ele repete umas 2 vezes no texto, e é muito forte, porque a gente conhece, a gente já viu pessoas com essa miséria cinzenta na alma. E nós, como Seção de Jovens, nos questionamos, individualmente, mas também coletivamente, como que a gente pode fazer para amparar e para ajudar e, de certa forma, também guiar esses jovens, né? E eu acho que a Seção de Jovens ela vem muito da busca do coletivo, mas também por uma busca individual, né? Como que eu procuro o meu caminho no mundo e como é que eu encontro essas pessoas para criar essa comunidade e para encontrar um outro futuro e criar um outro futuro que eu acredito. E nós não temos uma resposta fechada ainda para essa pergunta. E convidamos todo mundo, todo jovem que tiver interesse na sessão e que tem esse chamado de chegar, mandar mensagem. Agora a gente está mais ativo, a gente está começando a o que eu posso dizer? É que a gente já trabalha há muito tempo, né? Mas agora a gente voltou do DTN com uma outra força. Porque lá, quando a gente viu o que outras sessões estavam fazendo, a gente pôde se inspirar. Mas também a gente teve ajudas. Um exemplo para mim que foi muito forte foi numa conversa com um grupo, e a gente falando que no Brasil a gente tinha feito muito. Em 2020, 2021 a gente tinha feito muito. Roda de conversa, o projeto do Gremissão, que foi um projeto muito bonito, que a gente ainda está finalizando, a Planetária, que eu fiz parte, e vários outros projetos, mas a gente sentia que a gente estava cansado. E a gente tinha tido uma baixa assim, de atividade. E a gente sentiu que a gente tinha que procurar algo que fosse nos nutrir.
Então a gente sentiu falta de um momento artístico e de um momento também para olhar para um lado mais espiritual. E aí, conversando com uma menina da sessão de jovens do Goetheano, ela trouxe assim, nossa, aqui a gente só lê, a gente lê Steiner o tempo inteiro, eu não aguento mais, eu quero fazer. E aí a gente viu, né, essas duas polaridades, um lugar que faz muito e outro que faz de menos, mas também tem um pensar mais desenvolvido, né, como a gente estava sentindo falta desse estudo e desse aprofundamento num conhecimento antroposófico. Então, foi muito bonito, assim, procurar balancear essa energia da sessão. E agora acho que a gente está começando a balancear e com isso a gente vai conseguir seguir com mais força nos projetos. E um dos projetos é que a gente vai fazer um congresso de jovens ano que vem aqui no Brasil. Já temos uma data, estamos escolhendo o lugar, mas já é uma semente que está crescendo, que a gente está cuidando, e futuramente, né, no futuro próximo, a gente vai colocar nas nossas redes sociais mais informações sobre. Então é isso, se você tem o chamado também de contribuir para a juventude, é só chegar. e essa frase também, que está no texto, é muito interessante para a gente pensar nesse caminho da juventude. Não podemos preservar a juventude fisiologicamente. Temos que envelhecer, mas devemos ser capazes de levar algo da juventude para a idade madura. Precisamos entender a condição da juventude de tal forma que possamos envelhecer corretamente com ela. Então, esse convite é para além dos jovens, né? É para toda e qualquer pessoa que sentir esse chamado de contribuir para a sessão de jovens, para a juventude de agora, assim como a Sagres fez chamando a gente. E é isso, a gente tem o nosso Instagram, é o nosso principal meio de comunicação. Quem quiser mandar alguma ideia, alguma dica, pode mandar por lá. E é isso, esse encontro no GT nos deu força para seguir, porque essa solidão, né, que Steiner fala no texto, mas era algo que eu mesma já tinha vivido antes, ela foi rompida. Então, rompeu-se uma solidão. E porque lá eu sentia que eu não era a única jovem preocupada com o futuro do planeta, mas um futuro um pouco diferente, né? Um futuro que olha para a espiritualidade, que olha para o ser humano, esse ser humano completo. E às vezes essa solidão é tão forte, né, que a gente desanima. Mas ir para o Goetheano e ver que eu não estava sozinha, que tinham pessoas do mundo inteiro com as mesmas preocupações, com as mesmas indagações e com a mesma força, e mesmo com as dificuldades, seguir foi muito inspirador. E é isso. Eu acho que eu tentei resumir 5 dias no Goetheano que mudaram a minha vida. É uma tarefa difícil, mas faço com muito prazer, porque me inspirou muito e assim espero poder inspirar outros jovens e outras pessoas, né, a pensarem na juventude de outra forma. Reitero a importância desse texto, assim, eu vou divulgar e talvez deixar no link no YouTube depois, porque é um texto muito interessante, que fala da juventude, mas também do ser humano, dessas máscaras, e traz uma outra visão para o movimento da juventude. É isso, Paulo. Muito obrigada. Poxa, que maravilha! Realmente deve ter sido uma experiência incrível esse encontro. Dá para ver assim, só as imagens, as caras, assim, como é transformador, né, o encontro. Deixa eu já te perguntar de cara, assim, eu fiquei com uma dúvida. Para quem quer participar, então, eu quero entrar nessa sessão de jovens. Como é que é? Tem limite? Idade mínima, idade máxima? E procura vocês pelo Instagram, é isso? Entra com a gente, assim. Existem algumas indicações que vêm da própria sessão de jovens do Goetheano, né? De, por exemplo, ser maior de 15 anos
mas a gente também compreende que é muito o impulso de cada um. E é o chamado de cada um, né? A gente não vai atrás das pessoas, vem muito de cada um. A pessoa chega e fala, eu quero fazer parte da sessão. Então, se alguém com 15 anos sentir muito um chamado e quiser muito, a gente vai conversar e com certeza ver qual que é a situação, né? E é isso, cada país tem um máximo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente percebe que a gente tem uma média ali de pessoas com 19 a 25. Mas lá no Gaetano, as pessoas, a média era diferente. A média era, na verdade, de 25 para 32. Então, varia muito. Então, alguém de 25 para cima também é muito bem-vindo, assim. Na verdade, a gente até está querendo essas pessoas dessa outra juventude, assim. Então, em relação ao máximo, eu acho que vai muito de cada um, assim. E é muito essa última frase, assim, como cada um preserva a juventude dentro de si. Às vezes alguém com 32, 33 anos ainda sente esse chamado. E também é isso. A gente vai receber e vai conversar. Mas fica essa indicação. Que legal. Vamos ver se vem alguma pergunta aqui pelo chat, enquanto não vem. E também eu fiquei curioso, fiquei pensando, assim, porque meus filhos sempre estudaram em escola Waldorf, né? Sim. E eu não, pelo menos nas escolas que eu passei, eu não ouvia falar da sessão de jovens, por exemplo. Tem alguma coisa, como é que é separado? Porque, tudo bem, antroposofia, pedagogia, né? Enfim. Isso também foi que eu falei no início, assim, acaba que muitas pessoas não conhecem a sessão de jovem. Isso é algo que a gente está trabalhando para que mais pessoas conheçam. E um desses nossos projetos, que foi que a gente viu que faz essa conexão com as escolas, é a questão do Grêmio. Que no Brasil, os grêmios já são historicamente muito importantes. E aí a gente fez o projeto Gremissão, que é uma cartilha de como as escolas, no geral, né, não só escolas Waldorf, podem criar grêmios com uma base também antroposófica, né, com um olhar antroposófico. A gente está finalizando isso já, a gente vai disponibilizar essa cartilha. Mas essa é uma meta nossa, de poder fazer mais pontos com os ensinos médios, para que esses jovens saibam da sessão. Eu mesmo fui descobrir a sessão muito depois, assim, e é isso, assim, que se sintam também acolhidos, porque às vezes parece que é algo assim, só quando eu sair do ensino médio é que eu posso entrar na sessão. Não tem nada a ver, assim. Duas das nossas integrantes estão agora no 11 e no 12, né? E então, é isso. Mas parte muito de cada um, da pessoa vir atrás e perguntar. Sim, que legal, que bacana. E vocês daí tem uma sede? Fica ali, o que é? Fica na Sociedade Antroposófica, em São Paulo, ou não? Não, então, isso foi outra coisa do Brasil, né? Nós somos um país bem grande. Bem grande, que é uma realidade muito diferente de países da Europa. Isso é o que a gente conversou, né? Então, o pessoal da Holanda pegava um trem e 3 horas estavam no Gueteano, tranquilo, né? A gente pegou um voo de quase 26 horas com escalas, né? E aí a gente mostrou para eles, assim, foi uma das nossas conversas, assim, né? Mostrando a minha casa da Bahia até a casa da Isadora em São Paulo, assim, 1.000 quilômetros, era, tipo, muito longe, uma distância que eles não tinham quase nem noção. Mas a gente optou por manter as nossas reuniões online para que a sessão existisse, e existisse com essa pluralidade do Brasil, de várias regiões. Se a gente se fechasse na sociedade antroposófica, é isso, só os jovens de São Paulo poderiam participar. Mas essa, por exemplo, foi uma escolha que a Argentina teve. A sessão de jovens da Argentina escolheu que a sessão deles é de Buenos Aires, da capital. E aí eles criaram uma outra sessão para Córdoba. Então, eles se dividiram. Mas é isso. Cada lugar vai ter uma escolha, vai preferir se organizar de certa forma. E esse encontro no Gueteano foi muito para isso, para conversar e eu vi, tá, eles se dividiram, mas será que a gente quer se dividir? Não, a gente quer se manter unido e é isso, vai ter que ser online. Isso foi uma coisa que a gente colocou, era ou online ou não ter. Então é isso, a gente se conhecia há 3 anos no online, reunião, quase toda semana, mas não tinha se encontrado presencialmente. E agora,
por várias razões, a gente conseguiu se encontrar e foi muito bonito, assim, também. Mas também uma outra live inteira só sobre 3 dias que a gente ficou juntas. E foi muito interessante. Que legal, que incrível. Né, mas eu acho que a opção pelo online é uma boa opção. A gente é muito grande mesmo, né? Tipo, é muito longe tudo, e o alcance e do online, de alguma maneira, ele Exato. alcança mais, né? E o Brasil tem essa diversidade incrível, assim, então para que a sessão também pudesse representar o Brasil com essa diversidade, a gente optou por esse meio. Mas muitos na Europa acharam muito estranho, assim, como assim vocês fazem online? E a gente é isso, a gente faz nosso verso online, a gente já fez um pouco de aritmia online, aquarela online, e vamos que vamos. Porque... Ok, né? Não, tá certo. Poxa, Indira, que bacana. Tomara que, vamos ver, quem sabe o que a Sagres pode ajudar também, né? Não sei como é que a gente pode trabalhar juntos, enfim. Né? A gente vai descobrir, a gente vai poder... criar esse caminho juntos. Pois é, então, de repente, sei lá, divulgar mais, enfim, né? Porque é bem legal. A gente aqui na Sagres, a gente conversa entre nós muito também, né? Como é que a gente engaja mais também até o público jovem, né? Dentro da Sagres, assim. Então é uma boa, temos boas conversas, então, entre nós. Sim. Mas só de chamar a sessão para esse tipo de conversa, para esses eventos, já é um ótimo início, né? Para que as pessoas possam conhecer mais a sessão. Então, é isso. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo. Com certeza. Você quer trazer mais alguma coisa? A gente está chegando no horário. Eu acho que não, assim. Eu penso que consegui falar um pouquinho de tudo, assim. E deixar um gostinho de quero mais também. Porque é isso, agora as pessoas podem chegar na sessão para conversar com a gente. Legal. Eu lembrei de uma coisa. Sim, por favor. Esquecendo do texto, você falou do texto. Sim. De disponibilizar o texto. Então, de repente, você pode me passar... Ele está num link, é isso? É um PDF. Eu posso passar o PDF. E tem um link para baixar esse PDF ou você me passa criar. o PDF? Eu crio um Google Drive, coloco ele lá. E porque aí eu as posso pessoas pôr na descrição do vídeo, de repente, deixando no YouTube. Perfeito. Acho uma ótima solução. Legal. Então, depois, na hora que você puder, você me passa e eu disponibilizo ali na descrição do vídeo. Agora mesmo. Tá bom. Dira, obrigado, então. Eu que agradeço, não, foi muito bom. Da Associação Sagres, agradeço demais aqui a sua presença, de ficar aqui com a gente essa 1 horinha, e parabéns pelo trabalho, continuem firme, forte, e vamos conversar e ver o que a gente pode fazer de parcerias nesse caminho. Com certeza. Bom? Muito obrigada, Paulo, e também obrigada a toda a equipe da Sagres. Obrigado, boa noite. Bom, gente, lembrando que terça-feira que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.